Esta história que vamos assistir tem a beleza e a força da cultura indígena. Atravessa os tempos e chega aos dias de hoje com a força de 2 séculos de muito trabalho, muita luta, muita dedicação. É a história de nossa cidade, esta Gravataí, a aldeia dos anjos, no que ela tem de graça e sensibilidade, de abnegação e de fé. Essa cruz significa muito, para quem acredita e mesmo para quem não acredita. É a cruz missioneira, mestiça, guerreira, dolorosa e com um orgulho inquebrantável. O que essa cruz tão antiga tem a ver com esta cidade industrial, moderna, quase frenética? É uma longa história. Começou 340 anos atrás, quando os portugueses fundaram a colônia do Sacramento, diante de Buenos Aires, naqueles dias propriedade espanhola. 340 anos atrás, tudo era tão novo nestas plagas que as terras recém estavam sendo demarcadas. As rivalidades e conflitos entre Portugal e Espanha vieram junto quando eles iniciaram a colonização das terras que encontraram neste lado do mar. Só que essas terras eram habitadas, tinham dono. No Rio Grande do Sul moram pessoas há 12 mil anos. No período dos descobrimentos, 1492 e 1494, que é quando todo o estado do Rio Grande do Sul fica dentro do território espanhol, através do Tratado de Tordesilhas, obviamente que o Rio Grande era completo de gente. Quem habitava estas terras era um povo simples e silencioso, integrado à natureza, vivendo dela sem a maltratar, profundamente espiritualizado. O povo da floresta, o povo Guarani. Os caingangues mais em cima, aqui na serra, seguindo inclusive adentro de Santa Catarina e do Paraná. Os guaranis em todo o território digamos, dessa floresta, perto dos campos, né? Os guaranis estão ao lado dos grandes rios, mas muito mais do que isso, charruas, minuanos, guinoas, caaguas e tantas outras nações completas, com território, gente, língua, né? Completando 100% do território do Rio Grande do Sul. Do encontro dessas duas culturas tão diferentes, nasceu nossa cidade. E desse encontro se conformou esta história que tem a beleza e a força das duas civilizações. Mas num Brasil de mestiçagens, né? Num Brasil de relações culturais entre grupos tão diferentes, essa mescla cultural vai ser das mais importantes. E ela que vai dar uma certa solidez à nossa sociedade. Porque os dois mundos que coexistem agora por iniciativa dos portugueses, é o governo português que decide a vinda dos açorianos, é o governo português que decide a vinda dos guaranis e das missões. Esses dois mundos que se encontram porque foi uma decisão real, vão ter que se socializar, se miscigenar e vão dar origem a essa maravilhosa sociedade que nós temos, que tem todas as caras possíveis e todos os nomes possíveis. Nomes de santos católicos e nomes de indígenas guaranis. O processo de colonização português e espanhol foi uma operação complexa, gigantesca e implacável. Uma das estratégias era particularmente sutil: aproveitar-se da inclinação natural do povo guarani para o religioso e o fantástico. Desencadearam então um processo de conversão dos guaranis ao cristianismo. Para isso, utilizaram a Companhia de Jesus, poderosa organização religiosa fundamentada em princípios militares, fundada pelo ex-soldado Santo Inácio de Loyola. Quando os jesuítas da Companhia de Jesus chegaram na América do Sul, o povo guarani já estava estabelecido há pelo menos 700 anos em partes dos atuais territórios do Paraguai, Argentina e Brasil. Com paciência e persuasão, os jesuítas foram fundando vilarejos, aos quais davam a denominação de missões, base e premissa de suas atividades de evangelização.
Eles se auto-intitulavam missioneiros, homens que executavam missões para a glória de Deus e a riqueza dos reis de Portugal e Espanha. As missões progrediram, e muito. Só no Rio Grande do Sul foram fundados 7 povoados, que ficaram conhecidos como os 7 povos das missões. Com as que já existiam antes, na Argentina e Paraguai, as cidades missioneiras chegaram ao número de 30, mas seriam os 7 povos a origem do vasto drama histórico que determinou a fundação de nossa cidade. Nesse período reducional, ou seja, no período das reduções, 1750, vamos dizer assim, num período de ápice, eram 30 mil pessoas que viviam, cristãos, índios cristãos, reduzidos no Rio Grande do Sul. Ou seja, muita gente em relação ao mundo luso que se apresentava. O crescimento econômico das missões era boa novidade. Mas como não havia delimitação de fronteiras, a relação política entre Portugal e Espanha foi se tornando nervosa. Para evitar mais uma guerra, estabeleceram um tratado, o de Madrid, celebrado em 1750. O Tratado de Madrid foi o primeiro grande tratado de limites que Portugal e Espanha assinaram depois do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é aquele tratado original que dividia as terras da América, mas que nunca tinha sido demarcado. O Tratado de Madrid foi a primeira tentativa séria de estabelecer o que era território português e espanhol. Esse tratado determinou o território de cada uma das potências e agradou aos soberanos, mas tinha uma cláusula difícil de operar. O Tratado de Madrid tinha uma cláusula muito importante. Ela previa a troca de territórios para arredondar a parte portuguesa e espanhola. Basicamente, a troca da colônia do Sacramento, que era portuguesa, pelos 7 povos das missões. Os habitantes dos 7 povos deveriam abandonar suas povoações e transferir-se para a margem ocidental do rio Uruguai. Começou então o trabalho de demarcação dos limites impostos pelo tratado. Era feito por comissões demarcadoras, formadas por técnicos especializados, engenheiros militares treinados em novas práticas cartográficas, sob o comando de Gomes Freire de Andrade. Quando Gomes Freire de Andrade decide vir para o Rio Grande pelo rio Jacuí, né, e traz consigo índios guaranis, eles praticamente preparam a fundação de 3 povoados de guaranis, que são São Nicolau, do lado da fortaleza, a tranqueira invicta de Rio Pardo, né, Nossa Senhora da Cachoeira, no Jacuí, e essa aldeia que é fundada no Rio dos Gravatás, Gravataí, em Guarani, né? E essa fundação dessas aldeias mostra uma inversão no pensamento português. Se antes eles achavam que tinham que trazer açorianos para levar para as missões, agora, terminada a Guerra Guaranítica, a ideia do Gomes Freire de Andrade é trazer guaranis para povoar o Rio Grande. À medida que avançava o trabalho de demarcação, as terras missioneiras foram sendo invadidas. Os guaranis, já desgostosos com a notícia de que teriam de abandonar suas terras, começaram um consistente movimento de resistência. Os 7 povos das missões, além dos povoados, das cidades, eram compostos pelas estâncias de criação de gado. Quando as comissões demarcadoras entram no território missioneiro, guarani missioneiro, começa a haver a resistência dos índios. E aí que o Tratado de Madrid começa a apresentar seus primeiros problemas devido à resistência dos índios, tá? Que vai levar a um conflito armado, a chamada Guerra Guaranítica. Pois agora, Espanha e Portugal uniam seus exércitos para sitiar e submeter os 7 povos. Os grandes caciques se reuniram num solene conselho, onde decidiriam seu destino. O jovem Sepete Araju deu um recado simples: esta terra tem dono. Em pouco tempo, a resistência silenciosa e firme transformou-se em confronto armado. O conflito foi chamado de Guerra Guaranítica e durou 2 anos terríveis, de 1754 a 1756. Em junho de 1756, os exércitos haviam tomado as missões, chegado aqui, para cumprir o Tratado de Madrid. Em São Lourenço e São João ficariam os agrupamentos da Espanha, comandadas por José Andonaegui
e o exército português veio para Santo Ângelo. Aqui nesse local nós estamos. Sepete Araju foi morto numa emboscada e 5 dias depois aconteceu o massacre de Caiboaté, em fevereiro de 1756. Um dos episódios finais da Guerra Guaranítica é justamente a Batalha de Caiboaté, que foi um verdadeiro massacre. Se calcula que uns 1.500 índios tenham sido mortos, tá? E aí as tropas luso-espanholas conseguem entrar no coração do território missioneiro, ocupam, né, a região, e nesse momento se calcula que, apesar de todas as mortes, ainda existissem cerca de 30 mil índios nos 7 povos, naquela altura, tá? Um grupo foi convencido, um grupo formado por aproximadamente 3 mil índios, ou 700 famílias, foi convencido pelas autoridades portuguesas, especialmente pelo governador português Gomes Freire de Andrade, a vir para o território português. E um contingente enorme de famílias Guarani, cerca de 3 mil pessoas, iniciou uma longa peregrinação em direção ao leste do continente de São Pedro. Acamparam primeiro em Rio Pardo, mas a ameaça de invasão castelhana obrigou-os meses depois a seguir em frente sob o comando do capitão Antônio Pinto Carneiro. Aí, efetivamente, começa a história da nossa cidade de Gravataí. Eles foram colocados aqui para aumentar a população do Rio Grande do Sul, que era muito pequena, quase nula nesse tempo. Recém o Rio Grande do Sul tinha conseguido uma posição dentro do Império Português. Então falta mão de obra em grande quantidade. Assentou-se que a data de fundação da aldeia criada para receber os migrantes foi 8 de abril de 1763, a partir de um equívoco de leitura de ofícios trocados entre os oficiais. O novo povoado recebeu o nome de Aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, mas o povo se acostumou a chamá-la de Aldeia dos Anjos. Antônio Pinto Carneiro foi nomeado seu primeiro comandante. Gravataí, na realidade, tem suas origens na decisão do Gomes Freire de Andrade de sair de Santo Ângelo, migrar em direção ao Vale do Vacacaí, entrar no Rio Jacuí, passar pela fortaleza que é a Tranqueira Invicta de Rio Pardo e vir aqui no Iguaíba, que é o nome que os guaranis davam para o encontro das águas. Em vez de falar nos 5 rios, falavam no encontro das águas, que é o termo Iguaíba. Antônio Pinto Carneiro foi um administrador ambíguo no trato com os indígenas. A Aldeia dos Anjos tornou-se motivo de polêmica e discórdias. Uns opinavam que ela não servia para nada. Outros diziam que a mão de obra guarani era a mais barata que poderiam obter. Mas esses guaranis que vêm das missões, com Gomes Freire de Andrade, não serão nem estancieiros, a camada alta da população, nem escravos. Eles serão assalariados. Eles vão praticar seu artesanato, eles sabem fundir o ferro, eles sabem fazer telhas, tijolos, eles sabem trabalhar madeira, eles sabem fazer horticultura na floresta, plantando algodão, milho, mandioca. E essa produção indígena vai ser colocada a serviço da população. Então, em 1769, chegou um novo governador, com diretrizes definidas para a aldeia. Era José Marcelino de Figueiredo. Suas ordens eram precisas: executar a política indigenista do Marquês do Pombal. O projeto português para os índios era um pouco diferente do projeto dos jesuítas. E uma dessas diferenças é que os portugueses queriam, na verdade, assimilar os índios à sociedade lusitana. Os padres jesuítas espanhóis respeitavam mais a cultura indígena e permitiam que, por exemplo, eles falassem o guarani. Os portugueses já tinham uma outra visão. E aí que entra a proposta das escolas. Como os adultos tinham muita resistência em aprender o português, dificuldade, a ideia era que fossem criadas escolas, tá, para meninos, tá, para crianças, onde eles fossem educados em português e pudessem falar só o português. Forma a primeira escola
que ensina português para meninos no estado do Rio Grande do Sul. E, um ano depois, a Escola de Meninas, e que formava exatamente a expressão Aldeia dos Anjos. E a política do Marquês era relativamente simples: acabar com a identidade guarani. Para isso, começava com as crianças. Deviam ser criadas como portugueses. O idioma guarani seria erradicado. Festas que não fossem religiosas seriam rigorosamente proibidas. O uso do tambor também foi proibido, pois remetia à cultura indígena que se queria erradicar. A atração, a tentativa de atração desses indígenas para povoar, ocupar essa região, foi uma estratégia da coroa portuguesa, e ela estava submetida a uma diretriz institucional, digamos assim, que tem a ver com o Diretório dos Índios, um conjunto de medidas editadas pelo Marquês de Pombal para o trato com os povos indígenas. Um ano depois, o governador Marcelino realizou um censo na aldeia. Todos os moradores foram registrados com seus novos nomes portugueses, o que mostra a intenção efetiva em ocidentalizar os indígenas. Mas a aldeia já era multicultural. Havia, morando nela, povoadores lusos e seus escravos africanos, que tinham fugido do Porto de Rio Grande após a ocupação castelhana. O fato é que a aldeia se desenvolvia. Tanto que José Marcelino, que tinha sido retirado do posto, tornou a ser nomeado governador. E Marcelino estabeleceu uma tabela de preços por serviços profissionais dos guaranis, o que os protegia e ainda causou um impulso na economia. Teve início a urbanização do povoado, pensada a partir da arquitetura das missões, com a abertura de ruas, alinhamento dos ranchos e construção da igreja. José Marcelino de Figueiredo foi governador durante cerca de 10 anos. E ele era homem de confiança do Marquês do Pombal. E ele veio com uma ordem expressa: desenvolver o continente do Rio Grande. Relatos dão conta de que funcionava muito bem uma fábrica de telhas, tijolo e louça e um moinho para moer trigo, em que todos trabalhavam. Ali se desenhava a matriz da Gravataí moderna e pujante dos dias de hoje. A ideia do povoado de Gravataí, da aldeia de Gravataí, é ter um grupo grande de técnicos em artesanato, do ferro, da madeira, do barro, né? Ter, ao mesmo tempo, uma horticultura importante. E, mais do que isso, esses guaranis que chegam, eles participaram das estâncias de gado missioneira, eles participaram da pecuária missioneira, da vacaria do mar, da vacaria dos pinhais. Então, eles servirão para trabalhar na produção agrícola, servirão para trabalhar na pecuária, servirão para trabalhar no artesanato. É uma mão de obra que não pode ser negligenciada. Em 1780, houve uma reorientação da política colonial, quando os políticos e gestores perceberam que a aldeia dava lucro. Iniciou-se um forte processo de exploração privada da economia da aldeia. Em leilão público, foram arrematadas por preço muito abaixo do custo real, segundo as anotações dos contadores, algumas das principais benfeitorias, como o engenho d'água e a olaria. O processo de privatização iniciou uma transformação radical no povoado. Os índios começaram a abandoná-lo, enquanto os portugueses tratavam de se estabelecer e de se apropriar de tudo que fosse possível. Esse processo durou quase 20 anos, até o final do século XVIII, e decretou a derrocada populacional da etnia guarani na aldeia. A população indígena foi diminuindo drasticamente. Eles foram se dispersando pela província, buscando lugares distantes onde pudessem recuperar sua identidade destruída ou retornando ao território ancestral dos 7 povos. Então, com isso, os nossos velhos gaúchos que têm alguma formação dizem: a minha avó foi caçada a laço. Isso vem daí. Quer dizer, as grandes damas do Rio Grande do Sul, com esses velhos fazendeiros, em grande parte eram mulheres guaranês que foram absorvidas, que foram levadas para essas fazendas. Monsenhor Rubem Nais fez um trabalho sobre os casamentos dessas mulheres dessa colônia lá de Gravataí. E ele chega à conclusão que muitos desses antigos fazendeiros, grandes fazendeiros, principiantes aqui no Rio Grande do Sul,
eram casados com mulheres guaranis, só que elas não aparecem. Mulher, nesse tempo, cuida da casa, não aparece para nada, é ele que vale. Para pagar as dívidas, a aldeia vendeu os prédios públicos, como escolas e fábricas, moinhos e o próprio quartel. Mas foi resistindo. Ali tinha a fibra guarani. Aos trancos e barrancos, com altos e baixos, ao longo de século e meio, a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos foi se transformando. O latifúndio diminuiu, a indústria foi crescendo. O que eu quero dizer é que é muito importante para a formação da cabeça das pessoas do Rio Grande do Sul, do conhecimento, a história das missões. Ela está na base, hoje se define muito as raízes do Rio Grande do Sul com as missões. Eu acho que é fundamental para Gravataí recuperar esse passado indígena, ressignificar a importância desses índios, mostrar que sim, a aldeia desapareceu, ela não existe mais, mas a origem de Gravataí tem a ver com esse aldeamento que se desenvolveu, que prosperou e que foi uma estratégia importante de desenvolvimento para a ocupação do próprio território do Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar nesse sentido. Então, a Aldeia dos Anjos, ela tem sim uma importância fundamental, não apenas para a história de Gravataí, mas para a história do Rio Grande do Sul como um todo. Hoje, Gravataí, a antiga Aldeia dos Anjos, possui um dos mais pujantes parques industriais metal-mecânicos do Brasil, a indústria de automóveis, e é criativa e pujante em todas as suas atividades, tornando-se a quarta economia do estado. Mas continua com o forte legado guarani do trabalho, do orgulho calado, da resistência aos opressores de todas as épocas e feitios. É uma cidade forte, empreendedora, mestiça. Uma cidade que cuida dos seus filhos com a ternura de um povoado missioneiro, sua origem mais remota. Uma cidade que irmana a índios, brancos e negros, todos os homens que carregam juntos a cruz do sofrimento, igual para todos, e que nos aproxima e revela nossa humanidade.